Olá, olá, coders do canal, estamos aqui para mais um episódio do nosso curso de programação orientada a objetos com Java. Esse é o episódio número 6, nós vamos falar sobre modificadores. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Bom pessoal, vamos falar sobre modificadores em Java. Nós já comentamos de uma forma muito leve sobre modificadores, né? Quando falamos sobre métodos, quando falamos sobre atributos, nós falamos um pouquinho sobre modificadores. Na verdade, o modificador está aqui modificar, né? Na verdade, modificador, né? Depois eu arrumo isso aí, né? Deixa eu arrumar logo, porque senão depois eu esqueço. Deixa eu sair daqui. Então, quando você for fazer o download, você vai ver que já vai estar correto, né? O download desse e de todos os PPTs, né, os PDFs, estão na descrição do vídeo. Então, o modificador, na verdade, é a visibilidade que você vai dar para um determinado elemento, né? Seja ele um atributo, seja ele um método, né? A gente já utilizou. O mais comum deles é o public, mas a gente vai dar uma olhada nos outros modificadores também, né? O public, ele é um modificador menos restritivo, também aqui está errado, né? Vamos consertar, né? Modificador, na hora que você está digitando muito rápido, acaba se passando, né? Ele é o menos restritivo, ou seja, é o que você dá visibilidade para qualquer coisa, né? Na verdade está aqui, aí pode ser acessada de qualquer lugar e por qualquer entidade que possa visualizar a classe a que ela pertence. Então, quando você declara como public, você está dando visibilidade total para um determinado elemento. Então, imagine que você cria um atributo que é público, de fora da classe você consegue não só pegar o valor que está lá, mas modificar. Se você está falando, por exemplo, no método que você define como public, ele será uma interface para o mundo externo, ou seja, você vai conseguir enxergar aquele método e você vai conseguir chamar aquele método, invocar aquele método, né? Nós temos o menos restritivo, que é o private, que quando elementos são definidos como private, não podem ser acessados ou utilizados por nenhuma outra classe. Ou seja, se eu defino um atributo como privado, esse atributo pertence exclusivamente à classe, eu não consigo acessar ele de fora. Isso é muito comum, né? Não pense que é uma coisa que não é utilizada, é uma coisa realmente muito utilizada, porque você às vezes quer dar privacidade para um determinado atributo, você não quer deixar que entidades externas consigam manipular aquele atributo ou chamar aquele método, que é um método acessório seu, que não interessa mais ninguém, só a sua classe. Esse modificador não se aplica a classes, ou seja, não posso ter uma classe privada, somente para atributos e métodos, né? Porque o modificador ele serve não somente para atributos e métodos, mas para classes também, né? Os atributos e métodos também não podem ser visualizados pelas classes herdadas. Então, mesmo que você herde uma classe que tem um atributo como privado, ele não vai ser visível. Então, é importante que você tenha essa noção, porque senão você vai acabar definindo como privado e você não vai poder utilizar esse método private, esse atributo private dentro das classes por herança. Nós temos um outro que se chama protected, que o modificador protected ele torna o elemento acessível para classes que estão no mesmo pacote. Nós já falamos sobre package imports no último episódio, se você não viu, volte lá e reveja. Ou por meio de herança. Então, quando você coloca protected, se for herdado ou se for classe do mesmo pacote, você consegue enxergar. Se os membros herdados não são acessíveis a outras classes fora do pacote em que foram declarados. Então, eu tenho protected, permite isso, né? Ele torna acessíveis as classes que estão no mesmo pacote ou por meio de herança. E eu tenho um último, que é o default, que você não coloca nada, né? Porque, por exemplo, se você botar lá public string nome, você está definindo que o modificador é public. Se você bota lá protected string nome, você também está definindo o modificador. Mas você pode colocar só string nome. Então, quando você coloca string nome, você está utilizando o modificador
default, ou seja, o modificador padrão, quando você não coloca, né? Aí classe e seus membros são acessíveis somente por classes do mesmo pacote. Na sua declaração, não é permitido nenhum tipo de modificador, sendo este identificado pelo compilador. Então, você só consegue enxergar, se for default, só consegue enxergar por classes do mesmo pacote. Okay? Então, esses são os mais comuns. Eu tenho um último modificador aqui chamado de final, que você pode aplicar a classes. E aí quando você diz que uma classe é final, então imagine que eu boto lá final aluno, né? Então você está criando o final class aluno. Quando você está criando uma classe final, você não consegue estendê-la, ou seja, eu não consigo dizer, por exemplo, que aluno pós-graduação herda de aluno. Por quê? Porque a classe foi definida como final. Eu não consigo fazer herança a partir dela. Nos métodos, né, um método que é definido como final, o mesmo vai impedir que você faça override na subclasse. Então, se eu defino um método de aluno, que é, por exemplo, ler livro, imaginando, né, eu não posso, em subclasses, fazer override desse método. Eu não consigo fazer essa alteração. E nos valores de variáveis eu não posso alterar o valor depois que tenha sido atribuído. É como se fosse uma constante. Então você atribui o valor, a partir do momento onde você atribui o valor, você já não pode mais alterar. Então são esses os modificadores que a gente tem. O public, o private, o protected, o default e o final. São esses os que a gente tem. Você tem que entender como eles funcionam para saber em qual ponto de cada item você deve usar. Em métodos, nas próprias classes ou em atributos que você define como você vai usar. Então, o que a gente viu até agora, basicamente a gente não levou muito em consideração esses modificadores, né? Em alguns eu coloquei private, em alguns eu coloquei public, em alguns inclusive coloquei protected, mesmo sem ter falado. Mas a partir de agora a gente tem que ter bem mais cuidado para que você possa utilizar de forma correta cada modificador. Bom, é isso, pessoal, o nosso vídeo sobre modificadores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um like aí no vídeo para que a gente possa manter a audiência do nosso canal em alta. E não deixe de ver os próximos episódios dessa terceira temporada, porque tem muita coisa ainda pela frente para ver sobre orientação a objetos. Grande abraço e até a próxima.